Mais uma vez, bom dia, né? E quando nós temos, que nem essa semana, que a gente viu, acompanhou os noticiários, né? Essa tragédia no Rio de Janeiro. Nenhuma morte é aceitável em qualquer situação, né? Nenhuma morte, né? Mesmo alguns falando que é um sistema de limpeza, separando o bem do mal. Para nós que somos cristãos, né, é inaceitável qualquer tipo de violência. E quando a gente olha as queimadas nas matas, a gente vê também os problemas dos garimpos derramando mercúrio nos rios, essa poluição crescente. A gente só imagina uma coisa, né? Se nós, do mundo cristão, e de outras religiões também acreditasse simplesmente no que se chama reencarnação, nós mudaríamos tudo a nossa forma de ver o mundo, né? Sabendo que daqui 100, 150 anos somos nós mesmos, né? Os mesmos habitantes da Terra. Né? O que estamos produzindo hoje, nós estaremos colhendo daqui 100, 200, 300 anos, né? Provavelmente seremos os mesmos habitantes aqui. E a gente fala em reencarnação na casa espírita, né? Nós acreditamos que é a principal base, né? É a principal forma de ver a bondade do amor de Deus para conosco. Onde Ele permite que nós voltemos e resgatemos algumas falhas nossas, alguns erros que nós cometemos no nosso passado e estamos cometendo no nosso presente. Então, teremos oportunidade de voltar aqui e resgatar novamente. Né? E fazendo a analogia sobre reencarnação, nós, lendo a parábola dos talentos, que nós vamos falar aqui agora, a gente vai tentar fazer uma analogia, né? Tentar encaixar a parábola dos talentos com a reencarnação. E para isso eu vou só tentar lembrar essa passagem de Jesus, né? Quando ele conta aos seus discípulos e aos seus seguidores a parábola dos talentos. Mais ou menos a história é assim. A parábola é dessa forma. Um senhor, dono de uma vinha, dono de um negócio, de uma fazenda, de uma propriedade, iria sair de viagem e chamou um de seus servos. E a esse servo ele confiou 10 talentos. Tá? Talento, segundo a história diz, era uma moeda muito grande. Ela tinha o formato, pensando num prato de sopa, sabe o fundo do prato de sopa? Era uma moeda do tamanho do fundo do prato de sopa, cunhada em ouro. Então ela tinha muito valor, por ser grande e ser de um metal precioso. Então nessa analogia Jesus fala que ele chamou um de seus servos e entregou 10 talentos a ele. E comunicou de sua viagem e que logo voltaria. Chamou um segundo servo e ao primeiro entregou 5 talentos e ao segundo chamou e falou assim, eu vou te confiar 2 talentos durante a minha viagem. Logo voltarei e cobrarei sobre isso. E a um terceiro ele entregou 1 talento. E nesse 1 talento também da mesma forma comunicou que sairia de viagem, né? E que logo voltaria. Voltando o senhor dessa viagem, chamou o primeiro servo e perguntou o que fizesse dos talentos que eu lhe confiei. Ele falou, senhor, fiz com que esses talentos gerassem mais outros 5 talentos, e eu lhe devolvo 10 talentos. E o senhor falou, servo bom e fiel. Né? Ao segundo também cobrou da mesma forma e perguntou o que fizesse dos talentos que lhe dei. Ele falou, me confiasses 2 talentos, e aqui lhe devolvo 4. E da mesma forma o senhor falou, servo bom e fiel, né? E ao terceiro, quando cobrou aquele que recebeu apenas 1 talento, que fizesse com o talento? E ele respondeu, senhor, tive medo, e sabendo que é justo, eu o enterrei com medo.
E o Senhor falou, servo mau e infiel. Devia ter pelo menos colocado meu dinheiro ao banco para que rendesse justo, né? Como não fizesses, né, nada com meu dinheiro, eu falo que você é um servo mau e infiel. Retire o talento que foi lhe dado e darei àquele que tem mais. E toda vez que nós falamos em talento, a gente só olha o lado da qualidade das pessoas, né? Ah, qual talento que você veio? Ah, eu vim com isso, eu vim com aquilo, né? Aí eu volto lá na palavra que nós começamos no nosso bate-papo de hoje. É a reencarnação. Quando nós passamos pelo processo de reencarnação, nós vamos sair aqui da Terra, vamos para o mundo espiritual, vamos fazer uma reflexão da nossa vida, vamos ver o que nós fizemos de bom e o que fizemos de não tão bom. Vamos pedir perdão, vamos nos arrepender primeiro, depois pedir perdão e pedir uma nova oportunidade de reparação, de voltar para a escola onde estaremos encarnados, né? Voltar para a Terra ou para outro mundo. Aí nós fazemos aquela programação reencarnatória onde nós decidimos algumas coisas. E essa programação reencarnatória é que nós queríamos bater um papo com vocês. É enxergar os nossos talentos nessa programação reencarnatória. Nós não podemos enxergar somente os talentos como as nossas qualidades, mas os talentos como os nossos compromissos assumidos enquanto prometemos a reencarnação. Então, quando nós reencarnamos, nós prometemos algumas coisas, assumimos algumas coisas, e esses são os verdadeiros talentos que nós assumimos. Então, o talento não é necessariamente uma coisa somente boa, mas sim as nossas reparações, as nossas expiações, as nossas provas. Qual o talento que eu vim? Eu vim resolver a minha rusga que eu tenho com fulano de tal. Quando voltamos para o mundo espiritual, o que vai ser nos cobrado? Resolveu? Esse talento que eu te dei, essa prova que foi lhe pedida, que lhe foi confiada, você resolveu? E aí nós vamos ter que responder por isso. Nós vamos ter que responder por isso. E os 5, os 2 e o 1 talento, independe do espírito, mas sim da sua evolução. A quem mais foi dado, mais será cobrado. E nós temos que enxergar que aqui na Terra encarnados, nós não estamos todos no mesmo nível. Nós temos pessoas, espíritos, de um nível elevado, outro de um não tão elevado e outro menos elevado ainda. E nós nos encaixamos em todos esses níveis, dependendo da situação. Nós temos irmãos encarnados que são muito bons em algumas coisas e às vezes deficitários em outras. E nós somos assim também. Às vezes eu adquiri a paciência nessa encarnação. Assumi um compromisso de testar minha paciência. E vai ser testada em situações que gerem a necessidade de ter paciência. Em contrapartida, eu não consigo praticar a caridade. Ainda. Da mesma forma, nós vamos ter outras pessoas encarnadas que também são extremamente caridosas, mas também extremamente ríspidas, né? Rígidas, bravas, né? Mas que tem um coração para o lado da caridade. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Dificilmente nós vamos achar uma pessoa que, um Chico Xavier aqui no nosso convívio, né? A gente sempre vai pecar em alguma coisa. Mas, em contrapartida, nós também sempre temos um lado bacana do outro. E a gente tem que procurar enfatizar isso aí, que nós temos de melhor. E tentar entender aquilo que nós não temos de tão bom para trabalhar aquela situação, né? Senão a gente fala que nem o outro, né? 50% das pessoas gostam muito de mim porque eu sou muito bom. Os outros 50% estão todos equivocados.
né? Mas por que isso? Porque nós vivemos nesse mundo onde nós somos bombardeados por N coisas, né? O nosso desejo de justiça às vezes se confunde com o desejo de vingança. Justiça não é vingança, não é verdade? Quando nós vemos alguém cometer alguma falha muito grave, prontamente a gente julga sem tentar entender o porquê daquela falta, o fruto daquela falta, por que chegou naquela situação. Só que quando falamos em reencarnação, a coisa muda um pouco, né? Que se nós fizermos uma análise bem profunda da vida da gente, a gente vai lembrar que, né, nós teremos outra oportunidade de arrumar essa pendência. Mas se a gente já conhece isso, sabe disso, então o que a gente deveria fazer, deve fazer enquanto encarnados? Tentar acelerar esse processo. Já que estamos aqui, reconhecemos a nossa falha, reconhecemos as nossas qualidades, o que nós temos de bom, vamos colocar à disposição da sociedade. O que nós temos ainda que trabalhar que não é tão bom, também temos que trabalhar para tentar melhorar. Esses dias eu até vi um vídeo do Antônio Fagundes conversando com a Cristiane Torlone. Eu não sabia nem que ele era espírita. Eu não sabia. E ele fala assim, nossa, como Kardec nos traz o espiritismo de uma forma tão boa, né? E ele fala assim, se eu não conseguir me consertar, me arrumar, me acertar nessa vida, eu tenho outra oportunidade. Não sei se vocês viram esse vídeo. Ele conversando com ela, né? E ele fala assim, a doutrina não nos cobra nada. Quem tem que nos cobrar somos nós mesmos em relação à nossa conduta. O que eu quero da minha vida? Para onde eu quero ir? O que eu quero fazer? E é um diálogo bem interessante. E aí, falando em reencarnação, quando a gente trabalha essa parábola dos talentos, né? A gente sempre conta a história do Jesus Gonçalves, né? Que eu já contei aqui na casa. Falar rapidamente, não. Que Jesus Gonçalves foi Alarico I, o rei dos Visigodos, e ele foi responsável pela destruição de Roma, enquanto rei dos Visigodos. A gente só vai falar isso por causa das reencarnações que ele teve, né? Ele destruiu Roma, e quando da destruição de Roma, no ano 330 depois de Cristo, quando ele fez o cerco à cidade de Roma para destruir, o catolicismo já tinha começado, e tinha um frei, um padre de nome Agostinho, que foi falar com ele para que não destruísse Roma. E o padre falou para Alarico primeiro, né? Em nome de Deus, não destrua a cidade, não mate a cidade. E a petulância de Alarico, ele falou, que Deus sou esse? Eu sou o seu Deus. Olha, a posição que ele falou, eu sou o seu Deus. Quer dizer, ele não acreditava em Deus, né? E cuspiram, bateram nesse padre. E no dia seguinte, Alarico invadiu Roma, normalmente, destruiu a cidade, né? Até Jesus já havia dito, antigamente, Roma, né? Não ficará as pedras sobre pedra, né? E falando sobre o Estado romano da época. E aí Alarico destruiu a cidade e ele só poupou as igrejas, os templos religiosos. E os templos religiosos estavam cheios de cristãos, né? Então os cristãos que se aglomeraram na igreja não foram mortos na invasão de Alarico I. Desencarna, que ele tinha sede de guerra, ele desencarnou também em luta, em batalha. Passado algum tempo, reencarna como Alarico II, como rei dos Visigodos de novo, com a mesma oportunidade de fazer diferente, mas suas tendências do passado, quando brotou
quem ele era, a sede de conquista, a sede de guerra, brotou novamente em Alarico. E ele novamente se sucumbiu numa guerra nas suas conquistas. Passado algum tempo, a outra reencarnação teve várias reencarnações, principalmente dentro da Igreja Católica, onde ele foi padre e servia em alguns mosteiros, e sempre ele era um articulador, sempre ele fazia as coisas, ele articulava, ele era manipulador, ele sempre fazia umas coisas não muito boas, umas coisas erradas, dentro do catolicismo. Até que ele reencarna como Richelieu, François Richelieu. E Richelieu, na França, foi um arcebispo que mandava mais que o rei. Ele mandava mais que o rei. Tanto que ele falava que a França, depois Deus. Quer dizer, ele trouxe isso lá da época que ele era alarico, que ele não acreditava em Deus, que ele falava que ele era Deus. E dentro da Igreja Católica, ele também se posicionava dessa forma. Primeiro o Estado da França e depois Deus, depois a Igreja. E ele, com o poder político que ele tinha, ele mandava mais que o rei. Ele manipulava, mandava matar. Todo mundo que fosse contra a França, o Estado da França, ele mandava. E com o tempo, Richelieu começou a sentir algumas feridas saindo atrás da orelha. E nesse interim, descobriu-se que ele estava com lepra. E a lepra, a gente sabe que até pouco tempo atrás não tinha tratamento, Se achava que era até contagiosa e foi separado, desencarnou, volta para o mundo espiritual. E aí nós falamos da encarnação dele em terras brasileiras. Ele encarna em Borebi. Olha, a idade vai falhando, cabeça. Ele reencarna em Borebi, estado de São Paulo, perto da cidade de Agudos e Bauru. Ali reencarna Jesus Gonçalves. Uma pessoa autodidata, inteligentíssima, escrevia para o jornal da cidade. Logo que os pais desencarnam, posteriormente ele vai para a cidade de Agudos. Pessoa articulada, monta peças de teatro, escreve para o jornal, músico, monta a jazz band lá em Agudos. Uma pessoa inteligentíssima, escrevia crônica, escrevia tudo, era um intelectual. Só com um detalhe, não acredita em Deus. Ele é ateu. Jesus Gonçalves sai de Borebi para Agudos, de Agudos ele vai para a cidade de Bauru, onde ele se casa com a dona Anita, e a dona Anita já tinha 2 filhos, e ele tem mais 2 filhos com ela. E lá em Bauru ele começa a trabalhar para a prefeitura, como no setor de contabilidade, monta time de futebol, monta a jazz band em Bauru, escreve para o jornal, escreve crônicas, escreve peças de teatro, encena, trabalha. Uma pessoa totalmente articulada na cidade. Lembrando da liderança que ele tinha quando ele era o rei dos visigodos, depois como Richelieu. E ele era essa pessoa articulada, só com aquele detalhe, não acreditava em Deus. Passado algum tempo, além de Bauru, começou a sair algumas feridas atrás da orelha dele. Isso na década de 40, mais ou menos. E logo que viu as feridas, foi constatado que ele estava com hanseníase, que ele estava com lepra. E a lepra ainda não era tratada como uma doença não contagiosa. E provavelmente ele ia ser segregado da sociedade, ia ser tirado da sociedade. E nisso, em Bauru, tinha se aberto o primeiro sanatório para a lepra. E foram buscar ele. A ambulância foi buscar ele. E na hora que foi buscar ele, os enfermeiros já acharam meio estranho. Por quê? Ele não reagiu. Mas por quê? Porque ele era um cidadão que cumpria as leis. Ele respeitava as leis civis. Então foram buscar ele e não teve revolta.
Ele não se revoltou contra os enfermeiros que foram buscar ele. Mas ele pensava, por que comigo? Sou cumpridor das leis, faço tudo da melhor forma possível, sou um bom homem, por que eu estou com lepra? Ele foi internado no sanatório, tinha crises terríveis lá dentro do sanatório. Lá dentro do sanatório fundou um jornalzinho. Tudo que ele fazia pro lado de fora, ele fazia lá dentro. Montou uma banda dentro do sanatório. Montou um time de futebol. Lá tinha. Ele era um líder. Ele era como se fosse um prefeitinho lá do sanatório. Um líder comunitário. Arrumou tudo, fez tudo certo. E aí ele ouviu falar que tinha um sanatório novo em Taubaté, que o tratamento era melhor do que ali onde ele estava, em Aimorés, no sanatório de Aimorés, em Bauru. Aí ele começou a mandar carta pedindo transferência. E a carta nunca era respondida. Mandava, não voltava, mandava, não voltava. Até que numa dessas situações, um filho dele pulou o muro do sanatório e foi ver como é que ele estava. Aí ele pegou e deu a carta para o filho dele, põe no correio a carta para ele. A hora que pôs no correio, uma semana depois a carta voltou, porque ele já era famoso em todos os sanatórios, como a liderança que ele tinha. Então todo mundo queria ele. Aí o sanatório lá de Taubaté falou, não, pode vir, a transferência é sua. Aí ele descobriu que ele entregava as cartas para o diretor do sanatório e o diretor engavetava, porque ele não queria perder o líder dele ali, né? Engavetava. E aí veio a transferência, ele pegou e ia ser transferido para Taubaté. Indo para Taubaté, ele teve uma crise terrível no meio do caminho e eles tiveram que parar em outro sanatório que chamava em Parapitingui, um nome difícil de falar. E lá em Parapitingui, o diretor do hospital, conhecedor da fama dele, falou, não, o tratamento que você vai ter lá em Taubaté eu te dou aqui. E com essas garantias, então ele ficou lá em Parapitingui. Lá dentro do hospital, esqueci de falar para vocês que ele já era viúvo, a Anitta já havia desencarnado. E lá dentro do hospital, lá em Parapitingui, logo ele se tornou o dono do pedaço lá, né? O chefe, o alarico do lugar. Ele era o responsável, ele era um líder. O que ele fez? Time de futebol, jornal, teatro, atividades para todo mundo e fundou uma rádio dentro do hospital de Parapitingui. Tinha uma rádio, uma emissora de rádio. E aí lá dentro do hospital tinha a ala feminina, a ala masculina, e ele voltou a casar agora com a dona Ninita. E a dona Ninita conhecia o espiritismo, conhecia as obras básicas, e ela sempre falava que Deus existe. E ele daquela forma, Deus não existe, para com isso que essa conversa não é para mim. Passado algum tempo, a dona Ninita, por N problemas lá dentro do sanatório, ela desencarna. E durante o velório da dona Ninita, uma pessoa lá dentro do velório, que tinha mediunidade, chegou perto dele e falou, velho, Deus existe. E aí ele deu uma bronca nessa pessoa, que ali não era lugar de ficar com esse tipo de brincadeira, né? Mas por que ele se assustou? Porque era uma forma carinhosa que ele chamava. Jesus Gonçalves chamava a dona Ninita de véia e ela chamava ele de velho. E essa pessoa voltou a falar, velho, Deus existe. Bom, aquilo ele deu a bronca, foi o velório, passou. Aí certo dia, na sua casa, ele estava com dores terríveis em decorrência da medicação que tomava. Acho que dava muitas dores, problema no fígado, no estômago. E ele com dores terríveis. E ele pegou uma talha de água, talha aquela, ficava tipo um jarro, um vaso grande de barro, que punha água ali dentro, tirava a água da mina, guardava ali. Ele pegou a água da talha, pôs numa moringa é a pequenininha, a talha é a grande, moringa pequenininha, encheu a moringa, pôs na mesa
E olha a petulância. Se Deus existe, daqui 5 minutos eu vou tomar essa água e vai passar minhas dores. Ele e um amigo, lá do sanatório. Daí 5 minutos ele foi lá, pegou aquela água, tomou a água, estava amarga. Estava com um gosto estranho. Ele falou para o amigo dele, toma dessa água. O amigo tomou e falou, tá estranho mesmo. Toma a água da talha. Ah, tá normal. E daí 5 minutos as dores dele, né? Conta-se que deu até um desarranjo nele na época, né? E as dores sumiram. Aí ele falou, pá, existe alguma coisa. Imediatamente ele começou a estudar a doutrina, estudar o Pentateuco, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, tá? Estudou e aí ele resolveu fundar um centro espírita dentro do sanatório. E o nome do centro espírita, ele colocou Centro Espírita Santo Agostinho. Que foi o santo que ele encontrou quando ele era Alarico I, lá na destruição de Roma. Olha a afinidade desses dois espíritos. Né? E com isso ele foi um grande divulgador da doutrina espírita, um grande divulgador do cristianismo, um grande divulgador de que Deus existe. E ali ele mantinha contato com Chico Xavier, com a Dona Cida do Fogo Selvagem, a Bibi Ferreira, uma grande artista brasileira, ela encerrava as peças de teatro dela, as turnês no Brasil. A hora que ela terminava a turnê, ela mandava tudo que ela tinha do teatro e mandava para ele montar as peças de teatro lá dentro do hospital. Ele desencarna, né? E Chico conta que no desencarne dele houve muita luz, foi uma coisa muito radiante, que depois de desencarnado, Jesus Gonçalves apareceu para Chico, e ali ele revela que ele não quer mais ser chamado de Jesus Gonçalves, que ele não é digno de ser chamado de Jesus Gonçalves. E ele pede para que seja chamado de Jesus Gonçalves, né? Ele não se acha digno do nome. Por que nós contamos essa história? Para ver as encarnações, né? Ele tinha os talentos do quê? Da liderança, ele tinha o talento da intelectualidade, e foi praticamente quase 1500 anos para que esses talentos que ele enterrou durante N encarnações, para que brotasse agora. 1500 anos acumulando talentos e enterrando. Acumulava e enterrava, acumulava e enterrava. Até que o despertar da consciência dele, o despertar do cristianismo dentro dele, fosse revelado. E é essa a nossa luta diária, né? Nossa luta é essa aí, para que a gente desenterre os talentos nossos. Tanto os nossos bons talentos, quanto as nossas dívidas, né? Que a gente tem que resgatar, que a gente tem que resolver. E lembrando sempre, né, que Jesus é o nosso porto seguro em tudo, né? Como diz a Eliana ontem na palestra, né? Na dúvida, né, vamos perguntar para Jesus, né? O duro é quando ele responde e a gente não aceita, né? Parece que não bate ali, ó, a nossa vontade com a nossa consciência do que deve ser feito, né? Mas ao consolo que a bondade de Deus nos permite reencarnar quantas vezes forem necessárias, até sermos espíritos puros, né? Até sermos espíritos angelicais. Um bom domingo a todos, né? Jesus esteja sempre conosco.